Jackson, Vidal, Léo Costa, Matias Cavalieri, Leonan, Adiel, Danilinho, Gabriel Vieira e Jefferson. Se somar esses 9 jogadores, acho que não dá 5 partidas completas. Vamos falar um pouco sobre isso. Agradeço a presença de todo mundo aqui no nosso canal. Deixa o like aqui no vídeo, importante demais para esse vídeo ficar em alta aqui na plataforma e ajudar na divulgação também do nosso conteúdo. Se inscreve também aqui no canal, quanto mais inscritos a gente tiver, mais em alta o nosso canal fica dentro do YouTube e ajuda também a ganhar relevância nas nossas publicações, no nosso trabalho. E link na descrição aqui também para você acompanhar todos os nossos canais, redes e perfis, tá bom? Então, gente, vamos lá. Citei aqui 9 jogadores que mal jogaram na equipe do CSA. Vou falar um pouco sobre cada um deles agora. Jackson chegou bichado, nem entrou em campo. Vidal, acho que ele entrou em uma partida CSA, lá ainda na Copa Alagoas, se não me engano, se machucou e até já saiu, acho, da equipe do CSA. Léo Costa, volante, que foi contratado no começo de junho e esquecido até alguns jogos atrás. Entrou aí em algumas partidas o Léo Costa, mas acho que só fez... Não deve nem ter completado 90 minutos. Ele entrou em 2 partidas. Acho que não completou nem 90 minutos em campo. Matias Cavalieri chegou até como uma alternativa para ponta. Jogou, acho que entrou em 2 partidas também. Ali só no segundo tempo. Teve pouco espaço. Leonan, zagueiro, nem jogou. Adiel chegou como segundo atacante, foi escalado lá como centroavante em uma partida ou outra, mal jogou também. Danilinho veio como um ponta que ia ser titular aqui na equipe do CSA, ia destruir aqui no CSA, mas não pega nem relação mais, às vezes, né? Jogou ali algumas partidas, não rendeu também e sai da relação. Gabriel Vieira, que veio pra cá, mas... até o pessoal pensou um pouco como o Brian, né, que veio de uma equipe menos badalada e tal. Então o Gabriel estava se destacando lá no time onde ele estava, veio pra cá, fez algumas partidas também e em nenhum momento a gente conseguiu ver potencial no cara. E o Jefferson, lateral esquerdo, acho que esse aí também nem entrou em campo, né? Então, bicho, isso mostra o quanto o departamento de futebol do CSA nesse ano trabalhou errado, trabalhou mal, contratou peças que não rendem, contratou jogadores que vinham para reforçar, até prometendo reforçar o time principal, o time titular, mas que chegaram para comer banco, né? Alguns até machucados o tempo inteiro, sem estar nem disponíveis para jogar. Mas enfim, cara, a gente vê o quanto a diretoria do CSA errou quando tem tantos nomes assim e poucos são aproveitados, né? A gente teve até a chegada, por exemplo, do Ciel agora e do Eduardo Biazos, que parece que... cara, até eu não falo nem tanto do Ciel, porque ele é um cara que se entrega, que ele se dedica, ele corre, ele se movimenta, ele tá lá pra tentar jogar. Mas o Biazos, nos 2 jogos que entrou, entregou os 2, né? E a gente deixou pontos pelo caminho por erros dele também, né? Então, assim, bom, já dá pra ver o nível da equipe, das contratações do CSA, quando a gente tem ali até... Cara, tinha outro jogador que chegou no CSA, que eu tô até esquecido o nome do cara. Ele chegou e nem jogou, se não me engano. E aí começou a aparecer na relação e todo mundo, oxi, quem é esse cara? Aí foram descobrir, se não me engano, foi nem anunciado. Pô, não tô lembrado agora, gente, mas enfim. Bom, a gente vê aí também que o trabalho do departamento de futebol do CSA foi muito falho. Acho que, assim, depois do começo do ano, a gente fez algumas contratações que... Poucas contratações mudaram a equipe principal. Vamos lá. Gabriel Félix, goleiro. Na zaga, Betão e Islam. Chega o Biazos agora, mas enfim, Betão e Islam são os jogadores que são mais vezes titulares.
O lado esquerdo é o Enzo. Do lado direito, o Felipe Albuquerque, que aí tudo bem, chegou um pouco depois. Diogo Batista também jogou nessa última partida. Aí a lateral direita, o primeiro ponto. Camacho chegou aqui, né, entrou no lugar ali do Vander, né, e dois jogadores que ao longo da temporada chegaram para reforçar o time e realmente são titulares. Depois o Gustavo Nicola. Aí ali no meio, vamos lá, tem o Brian, desde o ano passado. Cachoeira, chegou no começo do ano. Thiago Marques, desde o ano passado. E o outro jogador que completa esse time é possivelmente ali o Baianinho, né? Ou nos últimos jogos ali tem sido o Ciel. Então, olha, a gente vê várias posições que a gente precisa melhorar. A zaga falha o tempo inteiro. E aí a gente tem nessa lista que eu passei aqui 2 zagueiros que não jogam, né? Jackson, ele machucado toda a vida, e o Leonan nem entrou em campo. Então, qual é a lógica de contratar jogadores para melhorar um setor e os caras nem jogarem? Contratações erradas, certo? Até o próprio Marcão e Luiz Gustavo era para ter trazido jogadores que vinham para melhorar o setor. Não fizeram isso. Contratam aí também jogadores ali, por exemplo, na lateral direita. No caso, a gente tinha chegou o Vidal para ser titular no lugar do Cedric, né? Era o Cedric no começo da temporada, o Vidal chegou e não fez nada, né? Chegou outro lateral também, acho que era o Rafinha, era Rafinha e Cedric no começo, saíram os dois. E então assim, a lateral direita da gente só mudou até porque saíram nossos 2 laterais, né? Cedric e Rafinha. Então, bicho, o departamento de futebol do CSA esse ano errou demais, cara. Errou muito, muito mesmo. Então, eram tentativas e tentativas de tentar melhorar a equipe principal, mas contratações que sempre ou quase nunca davam certo, né? Poucos nomes a gente vê aí que chegaram ao longo da temporada e realmente conseguiram assumir vagas, né? Conseguiram assumir titularidade ou protagonismo na partida, nas partidas, certo? Velho, então já dá pra ver que o time do CSA, ele foi apresentando defeitos e esses defeitos não foram corrigidos pontualmente. No vídeo de ontem eu falei sobre o treinador, o Igor Magalhães, que ele saiu, o time do CSA tinha problemas, que ele não conseguia corrigir. Ele voltou, o time do CSA com mais problemas, mais bombas e ele com menos soluções ainda. Por parte ali, ele tem a sua parcela de culpa, mas o departamento de futebol, acho que principalmente, que contrata errado, não dá peças, não dá alternativas, e aí tem que se virar nos 30 também, certo? Então assim, cara, acho que o departamento de futebol do CSA, que até mudou agora, né, com a saída do Luciano Lessa, mas o Jadson permaneceu, né? E o Jadson também tem influência nessas contratações, nessas situações, certo? Então assim, cara, o departamento de futebol do CSA precisa melhorar e muito, pensando aí na próxima temporada. Precisa evoluir demais, ser mais assertivo nas contratações, né? Buscar melhores nomes, né? Então assim, eu sei que é difícil às vezes você ir buscar um jogador no meio da temporada, os jogadores bons, os clubes não liberam. Então precisa ser mais persuasivo, precisa saber também persuadir melhor os caras. Isso passa também pelo trabalho do departamento de futebol, de saber fazer esse meio campo ali para poder trazer reforços de verdade, porque pelo visto o time do CSA, na maior parte dos casos, trouxe por trazer jogadores, né? Quais foram os nomes que o CSA trouxe que realmente chegaram aqui para melhorar o time? O Camacho, que chegou até de certa forma um pouco em dúvida, né? Tava meio em dúvida lá o Camacho, mas aqui ele cresceu, assumiu titularidade e tal. Agora, por exemplo, também tem o Ciel, né, que chegou agora depois de ter sido eliminado pelo Ferroviário, então não foi o CSA que foi lá e tirou o jogador. Teve no caso também o Danilinho. O Danilinho, o CSA foi lá e buscou ele do Motoclube. Ele estava se destacando lá no Motoclube, fez gol no nosso rival. Então era um destaque, o CSA foi lá e tirou ele do Motoclube. Mas o Motoclube é um clube de Série D,
Quer dizer, nem Série D, se não me engano, né? Era um clube que não tinha divisão. Então o CSA foi lá e tirou o cara, porque assim, olha, pô, você tá aí, vem cá jogar a Série C com a gente? Nem jogou, no caso, né? Mas, enfim, um departamento de futebol que erra tantas contratações, o clube acaba jogando dinheiro fora com tantos jogadores que não jogam, perde espaço na folha salarial para contratar reforços de verdade e depois tem que ficar aí mendigando, torcendo para que uma dessas contratações acabe dando certo. E que nesse ano pouquíssimas contratações deram certo, né? Enfim, amigos, é isso. Agora torcer aí por um milagre nessa última rodada, né? Quem sabe, mas enfim. Bom, mais um vídeo aqui no canal hoje e agradeço aí a presença, né, de todo mundo, gente. Se inscreve aqui no canal, dá o like nesse vídeo e acompanha aí todos os nossos perfis, nossos canais e nossas redes, beleza? Um abraço a todos, valeu e até amanhã, que amanhã tem pré-jogo de novo, né? Abraço, gente, valeu.